Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Herdeira, transformando suas heranças em riqueza. Eu sou Luciana Cardoso, sou psicóloga financeira. E, amor, hoje eu tô num dia muito rico. Vocês não acreditam quem é a minha convidada? A poderosa cofrinha. Posso falar assim? Gente, Clariana Barcelos está aqui. Veio diretamente de São José só para gravar esse podcast. Gente, eu achei que eu vou ensinar a vida. Como que pode ser mais rico? Clariana, muito obrigada. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ter vindo. E não é sacrifício nenhum, né? Vir para BH. Graças a Deus, né? Gente, eu tenho muita sorte de morar em BH. Muita sorte. Aqui é incrível. É incrível. Nunca tinha vindo. Conheço várias cidades em Minas, mas para Belo Horizonte eu nunca tinha vindo. E obrigada, assim, pela receptividade, pelo convite. Eu te admiro muito. A gente se conhece lá desde os primórdios, né? Eu lembro quando você comprou o meu primeiro livro, me chamou, a gente conversou. Eu já comprei seu curso, tá? Então, que legal! Eu já comprei o livro, tá? Eu sou cliente assídua. Ai, que honra, Lu! Eu não sabia, do curso eu não sabia. Eu comprei o curso tem uns 2 anos. Nossa, que legal! Eu lembro de eu assistindo um janeiro, tipo assim, uma férias. Uhum. Eu passar as férias assistindo o seu curso. Ai, que legal, eu fico muito feliz. Eu consumo todo o seu conteúdo, eu acho incrível. E a gente precisa trazer para a pauta que dinheiro não é sobre planilha, não é sobre taxa, não é sobre nada disso. É primeiramente sobre comportamento, sobre hábito, sobre mentalidade, né? Que rico. Clariana, apresenta, porque eu já te chamei de poderosa cofrinha. Você é poderosa cofrinha desde a época que eu era dinheiro com psicologia. Isso mesmo, exatamente. Se apresenta e conta um pouquinho desse nome, poderosa cofrinho. Tá. O poderoso cofrinho, poderosa cofrinho todo mundo. Tem gente que não sabe meu nome e fala, a do poderoso cofrinho. Eu tenho uma amiga que é assim, eu não sei o nome dela, mentira, é minha amiga, mas eu não sei o nome dela, eu sempre falo, a conversa vai chegar. A conversa de família vai chegar, eu não sei, tipo assim... Porque o nosso arroba, né, o perfil, e no meu caso, o meu arroba, que é poderoso cofrinho, é o nome da minha marca, é o nome da minha loja, é o nome do meu livro, é o nome do método para escolas, então assim, é tudo o mesmo nome, então é muito mais forte do que o meu pessoal, né? Mas enfim, o poderoso cofrinho surgiu no contexto de pandemia, logo no comecinho da pandemia. Eu venho do mercado financeiro, desde 2004, trabalhando num grande banco, mas eu sou da educação também, eu sou pedagoga também, de formação. Eu sabia que você tinha uma professorinha. Eu atuei por muitos anos na universidade corporativa, então capacitação profissional. Eu nunca saí do universo da sala de aula e na minha vida pessoal, em projetos de voluntariado, eu sempre tive vinculada com a educação e com crianças. E num contexto de pandemia, uma amiga minha, que essa sim é professora universitária, a gente eu falando, nossa, o banco tá complicado, o mundo tá complicado, a gente falando, mulheres, né? A gente conversando como amigas e ela, nossa, eu não sei como eu vou fazer com essas aulas online, eu não sei para que caminho a gente vai, e as universidades pararam. E aí ela comentou assim comigo, Clary, pelo menos você pode ir pra internet, porque tá todo mundo em casa, você fala tão bem, você pode ir pra internet falar de educação financeira para criança, você é pedagoga, você manja. E quando eu me tornei mãe, eu virei a nerd de tudo que existia sobre desenvolvimento infantil, psicologia da educação, tudo que existia a respeito do universo de uma criança, eu devorei. Então eu voltei, dessa vez não como pedagoga, que é o que a gente aprende na faculdade, dessa vez com um olhar mais voltado para criar um bom ser humano para o mundo, com um olhar de mãe. Então, todo esse conteúdo, esse repertório, na época, quando a pandemia começou em 2020, a minha filha tinha 3 aninhos. E eu chegava e eu compartilhava a rotina dela. Quando ela ganhou o primeiro cofrinho, que foi minha irmã que deu, a Dinda, eu compartilhei no meu Instagram pessoal, aí eu mostrava como eu orientava ela, como a gente fazia, como vivia as experiências. E as minhas amigas amavam aquilo. E todo mundo ficava, nossa, mostra mais da rotina. E como a gente estava dentro de casa, eu fazia atividades com ela e postava no meu Instagram. E essa minha amiga veio com essa ideia. Você pode ir para a internet compartilhar sua rotina com a Clarinha e falar de educação financeira para crianças.
E ela já vem do ambiente de escola. Eu falei, ai, gente, mas educação financeira para as crianças, deixa as crianças brincar, né? Olha o nível de preconceito. E hoje eu enfrento esse preconceito porque eu sou uma profissional da área. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça e eu fui rememorando. Sabe quando você tem um insight tão grande que eu comecei a pensar, gente, eu não tive educação financeira na infância, a gente passou por tanto perrengue. E você vai lembrando de cada pessoinha que você atendeu durante tantos anos atendendo público. De cada pai falando, ai, meu filho foi para a universidade, ele gastou, estourou o cartão, indo lá socorreu, às vezes o filho usando o cartão do pai, o jovem com o nome negativado, aí tudo aquilo eu falei, gente, é na infância que começa, e fui pesquisá-lo. E aí eu vi que no Brasil a gente praticamente não tinha quase nada, era muito incipiente. E aí eu falei, eu vou começar a falar sobre o assunto, aí busquei referência fora, descobri que a gente é muito atrasado em relação à alfabetização financeira e comecei a compartilhar as minhas vivências como mãe. E essa minha amiga falou comigo num dia. No outro dia eu acordei com o nome. Na época a gente estava assistindo aquele filme do Poderoso Chefinho. E é muito legal a narrativa, né? Eu falei, vai chamar Poderoso Cofrinho. Encontrei o primo de um amigo meu que fazia logotipo. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, na verdade. Eu nunca imaginei ter uma empresa, nunca imaginei nada disso. Pedi para fazer um logotipo, criei um Instagram. Eu acho que em uma semana eu estava com o Instagram fazendo conteúdo e comecei assim. E aí eu falei, eu sempre escrevi, desde muito nova, desde criança. Escrever é a minha escrita terapêutica e também histórias infantis. Eu fiz magistério antes de fazer pedagogia, então eu fiquei bastante tempo em sala de aula. O meu ensino médio foi fazendo estágio em escolas públicas. E eu fazia as historinhas, eu criava essas historinhas, dramatizava. E quando eu era criança, meu pai sempre falava, um dia o pai vai ter condições de publicar um livro seu. Eu escrevia livros mesmo. E aí, quando a minha filha nasceu, eu escrevi um livro para ela e para o meu marido. Ela nasceu no mesmo dia do aniversário dele. E aí eu escrevi um livro para comemorar, para contar a história de como foi a chegada dela. E a gente lia esse livro para eles na festinha dela de 1 ano, a família toda se emocionou. Aí, quando eu comecei o Poderoso Cofrinho, eu falei, vou escrever um livro, que é esse aqui, o meu Poderoso Cofrinho, que é o livro que você já conhece. Que é esse do meio aqui. É o primeiro livro. E mandei as editoras que eu gostava, que eu consumia como mãe. Falei, vou mandar, vou ver o que vira isso. E aí as editoras responderam que gostaram e que precisavam do tema. Editora? É a coleção Conto Com Você. A que acabou publicando foi a coleção Conto Com Você, mas eu mandei para 3 editoras, 2 aceitaram. Aí eu escolhi a que eu mais me identificava. A coleção é incrível, não sei se você conhece outras autoras. Ela publica Piscimama, Nanda Perim, publica diversas autoras e temas sempre com um olhar respeitoso para a infância, um olhar voltado para o desenvolvimento infantil, para a parentalidade, para o convívio familiar. E aí enviei o livro para ela, a gente publicou e o livro foi um sucesso. Nem eu esperava. E aí nessa foi tudo acontecendo. Antes de publicar o livro, o meu perfil começou a crescer no Instagram. E no Rio Grande do Sul, uma escola de Bento Gonçalves, olha, eu preciso de um projeto de educação financeira porque eu vejo a forma com que você envolve as famílias. E tá todo mundo preso dentro de casa. Você não faz um projeto para mim? Falei, mas faz muito tempo que eu não atuo com educação infantil em escola. Lá, mas você é pedagoga. Falei, então tá bom, fiz um projeto de graça. Falei, vamos testar. E mandei. E essa escola começou a publicar as vivências dos alunos, educação infantil, das crianças de 4, 5 anos, os pais repostavam e me marcavam. Aí, quando autorizou a escola voltar a funcionar, as crianças todas quando eu tava vai e volta, sabe? Acho que foi em 2021. As crianças todas de máscara, numa feira de empreendedorismo. E aí, as escolas ali da região foram vendo, como você fez no Rio Grande do Sul e não fez aqui? Nisso, eu fui construindo o que hoje é o Poderoso Cofrinho, que a gente atua em todas as frentes, de uma maneira muito intuitiva, de uma maneira, no começo, como um hobby. E hoje, assim, é meu propósito. E aí eu publiquei mais 2 livros. Esse aqui é lançamento, O Valor das Coisas. Eu vou te mostrar, acho que você vai gostar bastante. E publiquei os livros didáticos. Tenho 3 livros didáticos também que estão nas escolas de educação infantil. E o meu trabalho foi acontecendo assim. Começou como uma expressão da minha maternidade. E hoje a gente consegue impactar aí milhares de crianças.
Que rico. Só falar uma coisinha aqui. Eu acho que há uns 2 anos atrás, as pessoas faziam aniversário, eu pegava os endereços dela e eu comprei esse daqui. E eu fiz stories falando isso, da importância de você dar um material que é essa riqueza para uma criança. Comprou vários, aí você me chamou e falou, vou dar de presente nos aniversários. Vou dar de presente, mas aí as pessoas eu ia lá, comprava e mandava o livro direto para casa da pessoa. Porque isso daqui é muito importante. Eu fui salva pela educação financeira. Assim, a gente fala, eu fui salva, mas não sei o que seria da minha vida se não tivesse sido educação financeira. Porque eu saí de casa com 13 anos, Clarice. Nossa! Eu olhei para minha mãe e falei, tchau, mãe, eu tô indo embora. Eu lembro de eu ligar para minha mãe e falar assim, mãe, você tem R$15? E ela, tenho, pra quê? E eu, porque eu vou fazer matrícula numa outra escola, numa outra cidade. E ela, tá bom. E eu fui embora. E aí, eu vivi de mesada. Eu tinha mesada. Todo mês, eu tinha uma mesada. Então, eu tive que aprender a me dar a minha mesada. Por isso que eu amo. Não foi aquilo que eu quis trabalhar. Tipo, eu pude escolher. Porque quando eu comecei com a psicologia financeira, ela não existia. Não existia, você não tem... Nossa, você não tem... Eu não tenho zilhões de concorrentes, eu nem tenho concorrente. Tipo assim, você não acha... Você não tropica e cai numa psicóloga financeira, sabe? Então, eu comecei com... Vou para criança, porque criança... Sei lá, eu já achei que era o melhor investimento. Os pais iam investir nas crianças. Aí você percebeu que você se enganou muito, né? Não, Porque é um nicho desafiador, no Brasil, principalmente. Os pais investirem para os filhos, né? Eu fui batendo de escola em escola em Goiânia para fazer a proposta de trabalhar emoções e dinheiro. Até que uma escola, Letras Mágicas de Goiânia, que eu acho fantástico, ela topou a ideia. Mas aí não era minha paixão. Mas a educação financeira... que começa em casa, que começa com a criança, é a minha paixão. Quando você falou aí, deixa as crianças brincarem. Para mim, o brincar é... É brincando que se aprende. E é exatamente, né? Só para você ter noção, as meninas começaram a ter mesada com 2 e 4 anos de idade. E hoje eu escuto as falas dela. Eu tenho uma que gosta de... De gastar? Ou de... Ontem ela olhou para mim, virou para mim e falou assim, mamãe, oi. E ela, eu queria tanto ir para Maldivas. E eu pensei, Senhor da glória, o que eu respondo? E aí, a Luísa, a mais velha, virou para ela e falou assim, então... Você já tem a sua mesada. Se você vender pulseirinha e brinco, você consegue o dinheiro de Maldivas mais rápido. Ufa, graças a Deus. Ela mesma já respondeu por você. Você tem que agilizar esse dinheiro. E eu falei, graças a Deus, tá funcionando. Então, eu sou assim... apaixonada pela educação financeira. E acho que ela começa ali, com 2 anos. Começa. Sabe? Se eu te contar as histórias da minha casa, você fala assim, meu Deus. Elas olham para uma pessoa mais velha e perguntam assim, você tem o dinheiro da velhinha? Porque lá em casa tem a caixinha da velhinha, que é o dinheiro que você vai pegar quando você tiver velhinha. Que legal. Então, toda mesada separa o dinheiro da velhinha. Então, elas acham a velhinha na rua e elas perguntam, você separou o dinheiro da velhinha? E você vê que legal, o dinheiro da velhinha, você está transformando em ludicidade, de forma lúdica, você está ensinando para a criança planejamento para projeto de vida, planejamento de longo prazo. Porque o dinheiro da velhinha é aquilo que a gente, como adulto, entende como algo para longo prazo, investir no longo prazo. É o dinheiro da aposentadoria. Exatamente, para um projeto, independência financeira. É lógico que para criança pequena, a gente vai adaptar o discurso, mas a lógica, esse hábito de que de tudo que eu ganho tem que ter ali o dinheiro da velhinha, é o que a gente pode, é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. Porque se você constrói o seu patrimônio, você não tem a garantia de que isso vai deixar seu filho bem. Agora, se você educa o seu filho
para ter autonomia, para que ele construa o próprio caminho. É lógico que se a gente puder ajudar, é muito melhor você começar de um ponto de partida do que começar do zero, que nem a gente começou. Sim. Mas enfim, é muito, se a gente tiver que escolher entre receber uma herança em dinheiro ou receber uma herança de educação, vida, de formação. 1000 vezes. 1000 vezes, exatamente. E assim, é tão legal, eu sou tão apaixonada por isso, porque elas não sofrem de ter que tirar o dinheiro da velhinha. É natural. Nós chegamos de uma viagem agora. E essa viagem, ela não foi planejada. Um amigo ligou e falou, nós estamos indo para Punta Cana. Daqui 4 meses, vocês querem ir? Aí sentamos com elas, olha, não foi planejado, que lá em casa é tudo muito planejado. Nós vamos ter que fazer concessões aqui. Quem topa? Quem topa abrir mão dos seus aniversários? Então, mamãe topa, papai topa, você topa, fulaninha topa. Então, pronto, já temos um pouco do dinheiro. E agora vamos no resto do planejamento. Mas, ao longo do tempo, a gente ia tirando o dinheiro de Punta Cana, mas também ia tirando o dinheiro da velhinha. Então, hora nenhuma tinha a briga do... Ai, não vamos colocar o dinheiro da velhinha, não. Não, isso é indiscutível, sabe? Hora nenhuma se cogita. Então, na nossa viagem, a gente tinha o dinheiro para um passeio. Hora nenhuma, ai, vamos pegar o dinheiro da velhinha para 2 passeios. Não, é normal, é natural. Porque a criança foi ensinada que o se pagar, né? Como adulto, a gente precisa se pagar primeiro. Primeiro, aquele dinheiro é sagrado, você não vai mexer. Você vai dar seus pulos, você vai se virar. E pra gente, é uma tentação. Eu tenho aquele dinheiro investido aqui, tô passando o maior perrengue. Será que eu pego? Pra criança que foi ensinada que o dinheiro da velhinha é só pra quando ficar velhinha, pra ela isso nem entra. Nem entra em discussão. Nem entra. Então, assim, eu quero perguntar tudo aqui, mas eu sou muito fã. E aí, a primeira pergunta é essa. Quando sua amiga falou sobre educação financeira para criança, você falou, não, deixa elas brincarem. E hoje, qual que é o seu olhar? Hoje, quando eu ouvi isso, a primeira vez que eu fui... Eu ouvi isso muitas vezes. Eu já ouvi isso de professor, eu já ouvi isso de escolas. A Bruna que está aqui, que trabalha comigo, na época que ela entrava em contato com as escolas, muitas escolas, aqui a gente prioriza o brincar. E aí, tipo assim, gente, mas quem tá falando que a gente vai sentar a criança numa cadeira e colocar ela para preencher uma planilha? É brincando. E hoje, o meu olhar... Eu entendo. Foi bom que eu tivesse esse olhar preconceituoso no começo. É lógico que não era tão preconceituoso como alguns discursos que eu enfrento hoje. Eu só falei assim, deixa as crianças brincar, deixa isso quieto. Mas no fundo, como pedagoga, eu sabia que o chão é a base por onde a gente vai pisar durante toda a infância, é o chão por onde a gente vai pisar durante toda a nossa vida. Tudo que acontece na infância não fica só na infância. Não. Na infância que a gente está lá criando o nosso repertório, é na infância que nosso repertório de crenças é construído muito na primeira infância, o inconsciente, muitas coisas vão ficar, e se a gente não tiver esse cuidado, se a gente não tiver esse olhar, depois é tarde, porque quando a gente fala de aprendizado, de desenvolvimento cognitivo, tem momentos que são mais propícios para determinados tipos de aprendizado. Então, o que a gente chama de janelas de oportunidade. Então, a criança pequena, se você souber, você vai ensinar a esperar, você vai ensinar nessa idade, porque se você espera chegar na adolescência, que a criança tá que o adolescente está naquele turbilhão, acontece lá as podas neurais, que muita coisa é perdida, esquecida. Se ele não teve essa base antes, como você vai ensinar um adolescente que já está consumista, que ele precisa conseguir adiar uma recompensa? Que ele não pode ter tudo que ele quer comprar. Então, assim, esse olhar da infância, esse olhar de que é brincando que se aprende, de que cada ida ao supermercado é uma aula de educação financeira. Cada passeio no shopping é uma aula de educação financeira. Cada viagem em família, a preparação dessa viagem, a gente olha a riqueza do que você descreveu aqui. As suas filhas são pequenas e vocês fizeram esse tipo de conversa para poder fazer uma viagem que não estava planejada. A gente não tem o costume de fazer isso. A criança nem sabe que o pai e a mãe tiveram que reservar passagem, que passeio custa dinheiro, que ficar no resort all inclusive não é de graça. Porque, aqui eu posso pegar, eu não vou pagar. Foi pago. Então, assim, essas conversas, o cotidiano da família, o que é a educação financeira infantil?
trazer o dinheiro para a pauta com leveza, trazer isso para as crianças, traduzir para elas, explicar. E você não vai precisar dar uma aula, falar, filho, o dinheiro antes era escambo e depois passou por não sei o quê, o papai e a mamãe fazem investimentos. Não, você vai no mercado, ô filho, se é uma criança pequena, antes de comprar qualquer coisa, a gente precisa planejar. Vamos fazer um combinado? A gente não tem diversos combinados para nossa rotina funcionar? Vamos fazer um combinado para ir no mercado. Vamos fazer uma lista de compras? E aí a criança pequenininha, você nomeia ela guardiã do carrinho. Ó, tá, pode ser até com desenhos. Você vai poder comprar um item que você vai escolher. Você não vai poder pedir para comprar tudo que você vê no mercado. Quando a criança pede, você lembra o combinado. E a criança coopera. E muita gente fala, nossa, quando eu comecei a falar para o meu filho que não estava planejado, a descrever a ida no shopping, ele parou de pedir tudo que ele via na loja de brinquedo. É mágica. Não é mágica, é diálogo, é conversas, diálogos propositivos, diálogos que conectam. Então, assim, essa condução de diálogos na infância, essa ideia de que a criança entende sim, a gente precisa envolvê-la nas decisões e na rotina. Uma criança de 3 anos não vai decidir o que uma família vai comprar, mas ela pode sim saber o que é esperado dela dentro de um supermercado. Porque o mundo, a sociedade de consumo em que a gente vive é feita para que a criança peça para comprar todo o tempo todo. Nas gôndolas mais baixas estão o quê? Os produtos que a criança vai pedir. Exatamente. Quando você vai numa loja de brinquedos, está tudo piscando na cara da criança. E a criança é curiosa, às vezes ela quer experimentar. Então, se a gente não entende isso, se a gente não conduz, é fácil se perder. E se você deixa, você vai deixando acontecer, depois você não consegue tomar as rédeas da situação, porque passou o momento. Então, assim, a criança lá, aos 3 anos, aos 4 anos, ela ainda está na fase egocêntrica do desenvolvimento. E, às vezes, tem muita mãe que me procura e fala, meu filho não quer doar, ele é apegado aos brinquedos dele. Ele não quer doar a roupa, ele é apegado. Será que ele é egoísta? Então, assim, a gente precisa entender de desenvolvimento infantil. Sim. Então, quando a gente vai falar de doação, a empatia vai vir mais lá na frente. A criança, nessa idade, ela percebe o mundo a partir dela mesma, a partir de si mesma, a partir das próprias experiências. Tudo é meu, tudo sou eu. E aí, como que a gente atua? Precisa estudar, precisa entender de infância. Você vai falar de doação para uma criança pequena, você vai para o concreto. Isso aqui não cabe mais. Para um brinquedo novo chegar à minha filha, desde que ela tem 2 anos, em toda festa de aniversário, que a gente gosta de festa lá na minha família, em toda festa de aniversário, aquilo que ela ganha, para entrar brinquedo novo, outros precisam sair. Por quê? Porque você precisa compartilhar suas coisas. Não, porque não cabe, não tem o espaço. Para uma coisa entrar, a gente precisa liberar espaço. Para você poder brincar, para você poder... E aí, depois que cresce, a criança, aos 3, 4 anos, ela já ia fazer serviço voluntário comigo, entregando as peças de roupas dela que não servia na assistência social sem nenhum apego. Agora, tem mãe e pai que vai lá e pega escondido. Para a criança não saber, precisa doar, mas eu vou pegar escondido. Meu filho tá ficando egoísta. Então, assim, entende de que forma a tecla SAP do desenvolvimento infantil. Com uma criança pequena, existe uma forma de se comunicar, com a criança maior, com o adolescente. Tem tudo uma forma de se comunicar. E aí, por exemplo, quando a gente fala... que o cofrinho vai entrar em desuso porque a gente não usa mais dinheiro físico, a gente não usa mais moedas. Mas a criança pequena, ela aprende pelo concreto. E a nossa ideia de, eu faço a educação financeira do meu filho tem um cofrinho. A gente usa cofrinho como depósito para guardar moedas. Guardar, gente, para de usar esse termo é horrível. Guardar, a gente guarda meia dentro da gaveta. Guardar, a gente guarda, sei lá, a gente guarda qualquer coisa. Dinheiro a gente poupa, dinheiro a gente investe, dinheiro a gente gasta, dinheiro a gente ganha. Então, assim, esses conceitos, por que eu falo isso? Porque quando a criança vai fazer esse esforço de poupar, muita gente acha que o cofrinho é um depósito de moedas, depois esquece, depois de meses, às vezes até quebra lá o cofrinho, que não é nada sustentável, né? Você comprou um negócio, depois você vai... Às vezes é mais caro o cofrinho. Mais caro o cofrinho do que as moedas que estão lá dentro. Exatamente. Dê a perspectiva para a criança de construção. Então, assim, é como plantar uma semente. Dá para fazer esse paralelo. Tem diversas atividades que a gente pode fazer.
vai aos poucos. Então, é preciso... Nesse livro a gente fala, é preciso poupar e ser paciente. Leva tempo para que o dinheiro seja o suficiente. Então, essa ideia de etapas, processos, resiliência. E depois que a criança esperou, mesmo muito pequena, precisa ter um objetivo. Você não vai guardando moedas se você não tem algo que você queira alcançar. Como a gente que é... Dinheiro, gente, é só um papel. Aí você que trabalha com psicologia financeira, qual o impacto na gente? Tipo, eu vou investir e, tipo, eu não quero ir para Maldivas, eu não sei o que eu quero, vou deixar o dinheiro lá. Que tipo de motivação a gente tem quando a gente pensa assim? Ou se você nomeia, esse é o dinheiro da velhinha, esse é o dinheiro de uma viagem, esse aqui é a minha reserva de emergência, se por um acaso acontecer. Então, assim, do mesmo jeito que os adultos nomeiam, as crianças precisam, quando elas são inseridas na educação financeira, ter um objetivo, ter um sonho. Eu quero... E não tem problema nenhum que a criança consuma, que o sonho seja um objeto de desejo da criança. Você não está incentivando o consumismo, você está incentivando o consumismo quando você compra sem propósito, sem planejamento. Eu quero um patins. Quanto custa esse patins? A gente vai percorrer todas as etapas. Primeiro, quando a criança é pequena, com o cofrinho. Depois, quando ela já sabe fazer contas, com a mesada, que a gente consegue elaborar mais. Mas a criança precisa ter algo que ela queira, ter um sonho. Entender que esse sonho se transforma num objetivo e que quando ela poupa, quando ela abre mão, escolhas e renúncias. Se você comprar esse chocolate agora, como você vai ficar mais distante do sonho que você tem lá? Vale a pena? E às vezes a criança fala, não, eu tô com muita vontade de comer um chocolate, eu vou usar minha mesada aqui. Tudo bem, mas vai demorar uma semana a mais para você... E esse tipo de escolha tá tudo certo, porque então a gente tem a ideia, muitas vezes ao iniciar a educação financeira das crianças, a gente quer replicar um modelo que funcionou com a gente. Tem muita mãe e pai que fala assim, e qual modelo que você recomenda para criança? Porque aqui a gente faz 60, 30, 10. 10% vai para reserva. É muito abstrato para uma criança. Então, como a criança vai aprender? Fazendo escolhas reais. Ela tá com o dinheiro dela lá, ela tem a opção de ir no parque. Você quer comprar? A gente tem a história do balão no livro, né? Você quer comprar esse balão agora? Ou você acha que é melhor para você, é mais vantajoso para você investir naquele sonho que você vai conseguir em tal data? E quando a criança conquista, quando esse objetivo, essa meta se transformou, se concretizou, ela ganha o que a gente chama de motivação interna. Então, assim, a criança não fica refém da gente ficar falando assim, e isso, e aquilo. Ela mesma vai entendendo nos contextos em que ela convive que se eu tiver tal escolha, isso vai refletir em tal coisa lá na frente. A minha filha, recentemente... ela tinha R$120 que ela poderia gastar, que ela poupou por um tempo lá da mesada dela. Fora aquilo que vai para o banco, ela já está mais velha, né? Ela já está com 8 anos, e levou para o shopping. E ela está fascinada por capivara, as meninas estão assim, né, agora. E ela viu uma mochila de capivara que custava R$115. E ela ficou encantada com aquilo e ela resolveu comprar. E ela é mais pão dura, digamos assim. Vamos usar um termo errado aqui. Ela decidiu comprar. Na hora, ficou feliz, andou com essa capivara para lá e para cá. Aí chegou em casa, ela começou a se arrepender. Coisas que a gente, como mulher, às vezes, comprei, gastei demais, comprei uma blusinha que não precisava, enfim. Foi a primeira experiência dela, assim, mais impactante relacionada a dinheiro. Foi agora, foi há uma semana atrás. Nossa, mãe, eu não devia ter gastado. Eu já tenho outra bolsa. Eu não gosto. E começou a chorar que ela não queria mais a capivara, que ela se arrependeu. E agora, quanto tempo ia levar? Porque ela ganha R$10 de semanada. Eu vou ficar... E ela já sabe fazer conta. Eu vou ficar muito tempo para recuperar esse dinheiro. E aí, essa vivência dela, eu não falei para ela não comprar. Ela comprou, ela escolheu comprar. E essa vivência dela, eu falei, filha, você tinha o dinheiro para comprar a capivara? Tinha. As outras coisas, os seus objetivos, a gente tem envelopinhos lá em casa, né? Os seus envelopinhos, o dinheiro que está no banco, você não mexeu neles. Por que você está se sentindo mal? E aí ela começou a nomear os sentimentos dela. Porque eu queria estar com o dinheiro aqui. Mas o que você ia fazer com isso? Então, sabe esse apego? Aí eu falei, a minha filha está indo para um caminho de não usufruir, de não desfrutar, de querer ficar acumulando dinheiro. E eu não tinha, e eu trabalho com isso e só fui perceber quando ela externalizou e quando ela pôde, Lu, que é mais rico,
viver a experiência. Sim. Se ela não tivesse comprado a mochilinha de capivara, e aí eu e meu marido conversamos com ela, foi uma conversa tão incrível, tão rica, e no final ela adorou a mochila dela de capivara, ela entendeu que ela vai levar mais tempo e que às vezes tem coisa que... Aí a conclusão que ela chegou, eu podia ter esperado, a gente entrou na internet, a gente viu que a mesma mochila de capivara a gente teria comprado por R$80. E aí ela falou, nossa, a gente podia ter pesquisado, né? Ela entendeu o que é uma compra por impulso aos 8 anos de idade. Que rico. E a gente não entende o que é uma compra por impulso com 40. Eu ainda faço isso, porque eu não tive essa conversa. Então, assim, essa questão da gente... das nossas emoções, da gente conseguir traduzir as emoções, falar sobre elas. Ai, agora eu tô frustrado. Por que eu tô frustrada? Ah, porque eu queria aquele doce. Por que eu queria aquele doce e minha mãe não comprou? E aí a criança vai aprendendo a lidar com isso. E a criança aprende com a nossa condução. A gente não precisa fazer muita coisa. E às vezes a gente fica assim, nossa, como que eu vou explicar para o meu filho que isso não pode? Aí meu filho pede para comprar tudo que vê. Esses dias eu gravei um vídeo pro YouTube. Você já perguntou pro seu filho por que ele quer aquilo? Às vezes ele tá com fome, ele não quer o brinquedo. Às vezes ele tá com falta de você, é um pedido deslocado. Às vezes, para preencher alguma ausência, ele tá manifestando. Todo comportamento é uma forma de comunicação. E a gente não pergunta para as crianças. Mas por que você quer tanto esse brinquedo? Ah, porque meu amigo tem. E a partir disso, você já entende, olha, ele tá vendo a referência dos amigos. E o que eu faço com isso? Quantas vezes na vida a gente vai ver o que os outros têm e a gente vai querer? As redes sociais estão aí, tá todo mundo, nas redes sociais parece que tá todo mundo melhor que você, todo mundo viajando e a gente não sabe, você não consegue ver uma pessoa viajar sem achar que sua vida é ruim? Então, a gente não tem maturidade emocional. E aí, a partir do momento que seu filho fala, é porque meu amigo tem, você pode conduzir diversos diálogos. Por exemplo, então tudo que seu amigo tiver, você tem que ter também? E o que você tem? O que você tem que seu amigo não tem? Bom, alguns pontos aqui que é importante. Eu escuto muito, e você deve ter escutado coisas piores. Eu escuto muito assim, eu não ensino educação financeira porque eu não sei por onde começar. E às vezes a pessoa fala disso pela mesada. E você falou da ida ao supermercado, a ida numa padaria, a ida numa praça, num parque. Como que a educação financeira está em todos os lugares? A partir do diálogo. Eu tenho o hábito de toda vez que eu sair de casa, eu conto o que nós vamos fazer. Previsibilidade. Onde que nós vamos, o que nós vamos comprar. E eu lembro de uma vez que nós fomos fazer nosso passaporte. E eu falei, nós vamos na Receita Federal fazer nosso passaporte. Na época, eu estava encantada com planta. E a Receita Federal fica num shopping aqui. Aí tinha uma planta daquelas, sei lá, uma que parece costurada, um trem lindo. E eu olhei. Aí a Luísa virou para mim e falou assim, mamãe, nós viemos tirar o nosso passaporte. É verdade, filha. O que estava implícito? A gente não veio comprar planta. Nós não viemos comprar planta. É verdade, filha, você tá certa, vamos embora. E eu falo isso, a maior dificuldade sou eu. Quando você fala desse comprar aí, esses dias para trás, o que seu amiguinho tem? A Luísa virou para mim e falou assim, a fulana, só porque ela tem um monte de marca texto, ela se acha. Luísa é minha mais velha. E Ela tem 9? 9, mas ela é um trem, ela é igual o pai. E aí, nessa hora, me doeu, assim, mexeu comigo, sabe? Tipo assim, a fulaninha tem e minha filha não tem. E tipo, é a nossa criança que não teve, né? Que grita. O meu post que viralizou foi isso. Que eu comecei a crescer foi isso, eu vou te contar isso. Eu falei, filha, mas você tem dinheiro, porque elas têm a mesada delas. Se você quiser, você compra os marca-texto para você. Ela, mamãe, eu tenho 2, eu não preciso de mais. E aí é uma troca o tempo inteiro a partir do momento que você aprende a colocar o dinheiro. E o post que eu viralizei, ele que começou meu Instagram, ele foi assim. A Luísa era criança, tinha uns 4 anos, ou menos.
E ela virou pra mim e falou A gente assim, começou exatamente na mesma época. Pandemia. Eu também fui. Eu não registrava nem os momentos da minha casa. Eu não tinha foto no Instagram. Não tinha nada. Eu também. O meu é fechado. Eu não tinha nada. Não gostava. Eu não postava nada. Minha melhor amiga vendia no Instagram já. Eu falava, que isso? Se bem que quem cuida mais do meu Instagram é a Bruna. Até hoje eu não... que cuida do meu Instagram. Quem cuida do meu é a Geice. Mas a Bruna, a Luísa me pediu uma pulseira. E aí ela falou, mamãe, me dá uma pulseira. E era 9h30, 10 horas da noite. A gente já estava deitada para dormir. E eu falei, não, filha, a mamãe não vai te dar uma pulseira. Esse dinheiro, você tem uma pulseira. E o nosso dinheiro, ele precisa ir para outras coisas. E naquela hora, nós duas deitamos ali e ficamos juntas. Eu podia ter falado com ela, tá, filha, depois eu te dou outra pulseira. Na volta a gente compra. Nós duas ficamos ali deitadas, abraçando. Eu na minha tristeza, porque, na verdade, o que estava doendo eram os nãos que eu recebi a vida inteira. E ela ali na tristeza dela. Mas a sensação que eu tinha, ela tinha uma mãe que falava a verdade para ela. Não, você não vai ganhar. É assim, não vai. Eu não preciso mentir para minha filha. Aqui, esse dinheiro agora, nós temos outra prioridade. Você tem outras pulseiras. E nós duas ficamos juntinhas ali, cada uma na sua dor. E eu acho assim, a escolha de educar um filho financeiramente, ele é retroalimentado. Exatamente. A família se nutre o tempo inteiro. Exatamente. Aí volta na pergunta que você me fez, que você escuta muito e que eu devo escutar muito mais. Que não sabe por onde começar. E aí a gente falando de situações cotidianas. Gente, mesada e cofrinho são ferramentas. Ferramentas, é lógico que é uma ferramenta muito... Se você precisa pregar um prego na parede, você tiver um martelo adequado que funcione, é muito melhor. Mas, se você não tiver, você vai levar muito mais tempo. A questão é a gente entender para que cada ferramenta é feita, porque é melhor não conceder mesada do que fazer da forma errada. Sim. Porque às vezes você vai incentivar o consumismo. Tem mãe e pai barganhando o comportamento de filho, achando que se compra, cooperação... se você não fizer isso, eu desconto da sua mesada. Quando aquilo é responsabilidade da criança, a criança não tem automotivação, a criança começa a apresentar comportamento mercenário, como que uma criança chega na adolescência se durante a mesada, que era a principal ferramenta, a vida toda foi usada como barganha e como chantagem? Gente, isso daqui é importante. O que a Lariana tá falando é daquele quadro. Ai, sua mesada é R$40. Se você não arrumar a sua cama, perdeu 2. Se você não lavar o prato, perdeu 5. Esse quadro, isso é muito sério. Tem tantas camadas que eu acho que esse quadro daria um podcast. Daria um podcast inteiro. Só o quanto ele é prejudicial pro ser humaninho. E do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista psicológico. Que lá é um desastre. Vezes, quando a gente faz live disso, é mais de 1 hora falando só disso. E o engraçado, Lu, a gente faz um conteúdo educativo, tanto eu quanto você. E assim, para você alcançar 100 mil views num vídeo, é maior trampo. A gente precisa... Quando um pai que não estuda sobre o assunto, compartilha o filho sendo punido, tirando a moedinha, acrescentando... viraliza, tem milhões. Vou fazer também. Vou fazer também. E quando eu venho falar, e quando eu explico que o seu filho não é seu funcionário, é onde eu recebo mais hate. Às vezes me chama de mimizenta, fala que tô criando Enzo e Valentinas, sabe? Essa ideia de Nutella e raiz. Aí começa com esse monte de preconceito e a pessoa não tá disposta a ouvir. Se você quer remunerar seu filho, se você acha que o dinheiro não pode vir de graça, essa sim. Isso é algo para você, faz parte de quem você é. Eu não me sinto confortável em conceder uma mesada pro meu filho sem que ele mereça. Tudo bem, você quer... Eu não concordo com essa abordagem, mas se você quer atrelar algo que seu filho faça para que ele perceba, para que ele conquiste esse valor,
faça da forma certa, não como barganha. Não aquilo, como você vai pagar uma criança para escovar o dente? Você não tem que escovar o dente porque você vai receber dinheiro. Você tem que escovar o dente porque você vai cuidar do seu corpinho, saúde, higiene, para não ficar doente, para não ter cárie. Você tem que fazer o dever de casa porque você é estudante. Essa é a sua responsabilidade. Aí, por exemplo, uma atividade que não cabe à criança, não é responsabilidade dela. Você pagaria outra pessoa para fazer? Eu tenho uma colega do nicho que a gente virou muito amiga e ela tem uma lista de atividades remuneráveis. Por exemplo, você vai pagar R$50 para alguém lavar seu carro e seu filho já está lá com 10, 11 anos e acaba virando uma experiência, o pai e o filho lavando o carro juntos. Ó, filho, olha a conversa, olha o nível que a gente leva quando a gente trata a educação financeira como algo que é cotidiano. O dinheiro está em tudo. Todo dia a gente toma as decisões financeiras. Eu tomando essa água aqui, eu ter vindo no seu podcast envolveu decisões financeiras da minha parte. E as crianças precisam ser inseridas nisso. Você vai conversar com seu filho, ó, o papai pagaria R$50 para lavar o carro. Como você ainda está aprendendo, a sua lavagem não vai ser profissional, o papai vai te pagar 30. O papai economiza 20 e você ganha R$30 por esse trabalho que você está fazendo. Você não vai barganhar, a criança vai fazer, entendeu? E aí ela vai aprimorando, você está ensinando o valor do trabalho, você está ensinando a criança. Então, tem formas de fazer. Então, quando a gente vai para as redes sociais falar do quadro de recompensas, isso, gente, é adestrar, até para adestramento de cachorro isso não serve, sabe? A gente precisa educar crianças, a gente precisa ter um olhar voltado para a infância, entender que o ser humano, a criança é um ser, a criança precisa ser ouvida, a criança precisa ser acolhida, a criança precisa ser respeitada. Em quantos momentos você mencionou aqui, a sua criança que não tinha material escolar legal, ficou chateadíssima porque a amiguinha da sua filha, e a sua filha estava... Para ela era suficiente os 2 marca-textos que ela tinha. Isso não estava num lugar de falta dela. E aí, da pergunta que você me fez, com relação ao cotidiano, a falar de educação financeira, eu não sei por onde começar. Uma outra dor dos pais é, como eu vou ensinar educação financeira se eu não sei nem para mim? Aí eu vou trazer um spoiler aqui para todo mundo, que talvez as pessoas não saibam. Nenhum brasileiro sabe. Ninguém. Até eu não sei o que eu precisava saber, porque eu não fui ensinada. Então, a gente é um eterno aprendizado. A gente educa a criança enquanto se educa. Você tem um repertório gigantesco de psicologia financeira. Quantas vezes, Lu, você já não se pegou becando nesse aspecto, fazendo coisas que não é pra... Por quê? Porque é os caminhos que você experimentou e que você entende como válidos. E às vezes a gente cai num caminho que não é o correto. Aí, o que a gente precisa fazer? Tornar isso consciente. Você traz para consciência os seus padrões que não são legais para sua vida financeira, na hora que você percebe que você está entrando. Opa, estou entrando aqui. E é esse sinal de alerta que a gente, como adulto, vai aprender a identificar. E com as crianças, a gente tem oportunidade de fazer diferente. Não é incrível que a gente possa criar nossos filhos diferentes, proporcionar aquilo que a gente não teve? E assim a criança mesmo, quando você vai no shopping para tirar o passaporte, ela vai te falar, mamãe, a gente não veio aqui para comprar planta. A gente não veio aqui para comprar. Então, é isso que você falou, de algo que se retroalimenta, algo que está no contexto, algo... É a maior riqueza que a gente tem. Porque o seu filho também vai promover educação financeira no ambiente. A sua filha mais velha falou para a sua filha mais nova, se ela quiser ir para Maldivas, ela pode fazer pulseiras. Pulseira. E às vezes você, como mãe, se a gente não tivesse o olhar que a gente tem, uma coisa natural, que qualquer pessoa ia falar, você tá achando que você é quem? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Você sabe quanto custa para Maldivas? Que isso? Tá doida? Então, assim, a gente não precisou podar o sonho da criança, a gente não precisou também dizer que não era possível. A sua filha mais velha, e aí você, no relato que você acabou de me dizer, você fez... Ufa, não vou precisar falar sobre isso, porque uma já falou com a outra. Olha, retroalimenta. Que riqueza, que coisa maravilhosa que é isso. E é isso que eu defendo que a gente tem que ter nas famílias. E outra coisa, eu não sei como começar. Aí entra a história dos presentes, dos livros que você dava de presente nos aniversários. A gente tem muitas ferramentas, sabe? Um livro de educação financeira, o valor é bem baixo. Você consegue usar a infância inteira com a criança. E no livro tem o prefácio para os pais, justamente de como você
você vai conduzir, de que forma é melhor falar, exemplos reais, cenas do cotidiano, para cada uma habilidade. Então, tem muito material aí. Hoje tem muito... eu não posso investir no livro, estou num momento delicado. Conteúdo gratuito, tem o seu, tem o meu, tem conteúdo de diversas pessoas, tem meu vídeo no YouTube, aula que a gente faz. Então, assim, o maior legado que a gente pode deixar aí, se eu puder deixar um recado aqui para a sua audiência e a minha, que vão estar assistindo, comece hoje com o que você tem, procure informações e os caminhos vão se abrindo. Você falou dessa frase, como que eu vou ensinar educação financeira se eu não tive? Mas essa mesma pessoa também já falou, se eu tivesse educação financeira, se eu tivesse tido educação financeira na infância, minha vida estaria diferente. Eu não tive. Eu sou filha de bancários que nunca falaram de dinheiro dentro de casa. Falava de dinheiro, de conta, de dívida, de diferença, mas nunca sentamos... Finanças pessoais, nunca, Nunca sentamos e falamos assim, vamos falar que era sempre dinheiro não dá em árvore, isso é coisa para rico. Nunca teve uma troca. Gente, eu escuto essa minha petititinha... Ela briga com o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Ela discute com ele. Ela fala que ele tá errado. Que não pode ser assim, não, do jeito que ele fala. Porque lá em casa a gente escuta sobre dinheiro. Tudo. Tá lá, tá no meio. Então, eu tô viajando, elas estão escutando. E elas falam, não concordo com ele, não. Elas discordam. Elas dão a opinião delas, né? Mas eu não tive essa educação financeira. Eu tive a educação financeira você tem isso. Isso daqui, você vai ter que viver com isso. Como eu fiz uma escolha de viver sozinha, eu tinha isso. Então, vamos imaginar que eu tinha 100, é o que você tem. Então, essa foi uma educação financeira que funcionou para mim. Então, eu sou muito grata por ter tido. Então, assim, esse mesmo pai, ele fala, como que a minha vida seria diferente se eu tivesse educação financeira? E seria mesmo. A vida seria muito diferente. E aí, o que eu falo que é desafiador é porque não é algo urgente. Que, na rotina, a gente às vezes se pega negligenciando aspectos da vida que não deveriam ser negligenciados. A nossa saúde, muitas coisas. Por quê? Porque tá no corre. Você precisa trabalhar, você precisa fazer as coisas, você precisa cuidar da criança, você precisa... Aí a criança ficou doente, aí precisa não sei o quê. A gente tá resolvendo as coisas práticas, e a gente tem a ilusão de que, minha filha tem 7 anos. Eu posso esperar para começar a educação financeira. Minha filha tem 10 anos, ela só vai entrar no mercado de trabalho com 18. E nessa ilusão, eu pisquei, Lu, minha filha vai fazer 9 anos. Então, assim, você não vai precisar, gente, você não vai precisar ler 500 livros de educação financeira, sentar seu filho na sua frente, fazer um PowerPoint com uma apresentação para a criança, dar uma planilha para a criança preencher. Educação financeira não é isso. Começa a trazer todos os assuntos que envolvem dinheiro para a pauta. E essa nossa ideia, isso que você acabou de dizer sobre as suas filhas, de discordar, de ter consciência crítica, isso é educar, gente. É educar para a vida. É educar para você olhar, igual a gente tem hoje aí, esse absurdo dessa CPI das bets, por exemplo. E tá todo mundo falando da Virgínia, tá todo mundo falando de meme, tá todo mundo preocupado. E ninguém tá vendo, ninguém tá focando nas estatísticas. Dinheiro... Pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, que estão apostando. Pessoas que estão deixando de comprar coisa, o vício. Então, assim, uma criança, quem ganha com isso? Como funciona? Como uma empresa de apostas faz dinheiro? Se você trouxer a educação financeira, se você trouxer essa ideia de que educar é olhar para as coisas com consciência crítica, a criança não vai cair. A criança, quando virar adolescente, não vai ficar viciada. É lógico que a gente não pode ser taxativo assim, né? Não existe uma relação de causa e consequência direta. Se você educar seu filho financeiramente, ele não vai ter dívidas. Se você educar... Porque tem diversos fatores, é multifatorial, tem outras questões envolvidas. Mas a criança e o adolescente precisa ter esse olhar crítico. Ele precisa olhar para um absurdo desse que está acontecendo agora e pensar, por que isso está acontecendo? Por que esses influencers ganham milhões? E aí a gente tem no Brasil, além do índice absurdo de analfabetismo financeiro, além de um índice absurdo, a gente está atrás de um monte de países que tem os piores IDH do mundo. A nossa posição é 73 no ranking que foi feito de alfabetização financeira. A gente tem mais de 70% da população endividada.
E a gente não está falando desses dados, a gente está preocupado com o meme. Então, assim, é muito grave. E quando a gente traz esses assuntos com sensibilidade, com esse olhar, filho, o mundo funciona desse jeito. Por quê? Para de dar resposta para o seu filho e faça perguntas e veja o que ele te traz. E a partir daquilo que ele te traz, você vai entender. Gente, educar um ser humano é a coisa mais maravilhosa, é o maior barato do mundo. Você vê que aquela menininha que antes falava boques em vez de brócolis, vem com umas perguntas existenciais para você, ela quer entender o que está acontecendo. E aí, em vez de você ir lá com a sua visão de mundo pronta, pergunta, mas o que você acha disso? Por que será que isso acontece? E você vai vendo o desenvolvimento do pensamento da criança. Tipo, antes dos 7 anos, ela tinha um pensamento muito mágico. Então, assim, se falasse qualquer... Até a gente traz isso para a educação financeira. Se você vai falar com uma criança menor, você pode fazer de forma muito lúdica, que, se você esqueceu o cofrinho, tem uma cena no livro também. Se ele ficar lá no canto, cheio de teia de aranha, o dinheiro não circular, se a sua moeda não estiver envolvendo ali na economia, a mamãe trabalha, você recebe a moedinha, sua moedinha compra algo, o vendedor que comprou algo vai colocar isso no mercado e vai na feira, a feirante vai receber dinheiro, vai poder produzir mais alimentos, o alimento volta. Esse ciclo, falar sobre isso, a criança entendendo isso. Primeiro de forma mágica. Se você não poupar, o seu cofrinho vai ficar triste, vai juntar teia de aranha. Olha como tá a carinha dele. A gente traz tudo isso na literatura. E conforme a criança cresce, e você vai percebendo, nossa, hoje, esses dias eu fui num evento, né, na BET Educar, que é a maior feira de educação e tecnologia da América Latina, e fui lançar os livros didáticos lá. E aí tinha aqueles bonecos, os mascotes das empresas. E eu abraçava quando eu vou viajar, eu sempre fico mandando vídeo para ela. Aí eu abraçava todos os mascotes, a Bruna filmava, e aí, manda um beijo pra minha filha, Ana Clara. Eu falei, ela vai ficar toda feliz. Ela gravou um áudio pra mim, ai mãe, morrendo de vergonha. Você é doida, né? Ai mãe, mas eu te amo. Ai mãe, você não ficou com vergonha? Aí se fosse antes, ela ia querer... Então ela já sabe que é uma pessoa fantasiada. Eu falo, gente, quando que a minha filha cresceu desse jeito e eu nem percebi? E com dinheiro é assim. Então você vai falando de forma lúdica, concreta, e quando você vê, o seu filho tá te perguntando, por que o investimento rende? Por que o dinheiro que eu coloquei lá, ele aumenta? O banco dá pra... Ela já me fez essa pergunta. Uhum. O banco dá pra gente... Nossa, o banco é bonzinho? Você entendeu? E aí você vai explicando que para você receber rendimento, alguém precisa... Aí você vai explicando intermediação financeira de uma forma para uma criança. E você não sentou ela te perguntou. E a partir da pergunta que ela trouxe, você vai trazendo as respostas, você vai fazendo mais perguntas. Então, assim, tem uma máxima, Lu, que eu gosto muito de dizer que, assim... e ela nem é minha, ela é da Pri, né? Que não existe falta de educação financeira, zero educação financeira. Você não acabou de dizer a sua experiência com os seus pais? Você teve, sim, uma educação financeira. Porque a gente está o tempo todo sendo educado. O sujeito, ele é influenciado pelo ambiente, o ambiente influencia na medida em que somos influenciados por ele. Então, não se engane. Se você não está falando, se você não está conduzindo diálogos dentro de casa, a internet está falando. O influencer está falando. Os amiguinhos na escola estão falando. A coleguinha que tem 500 canetas marca-texto está sendo uma influência para sua filha. Se a sua filha não tivesse externalizado isso para você, como você ia conseguir conduzir? Esse abraço que vocês tiveram, esse momento juntas, você lembrando da sua criança. Isso, gente, isso é uma riqueza, a gente não tem lugar nenhum que não seja com um filho, com uma criança. Então, é esse olhar da educação financeira infantil, é essa visão que a gente precisa trazer. E a gente, às vezes, uma crítica que eu faço, que é bem importante, é que, assim... muitos profissionais da educação que são incríveis têm aquele mesmo preconceito que eu tive rapidamente lá quando eu comecei. Acham que ou não sabem falar de dinheiro, ou não se sentem preparados, ou acham que isso não é assunto para criança.
E o contrário, as pessoas que são especialistas em finanças não entendem de desenvolvimento infantil e às vezes caem numa dessa de criar um quadro, um bendito de um quadro de recompensa. Então precisa conciliar as duas áreas. Quero falar sobre entender de isso. finanças, entender de infância, entender de desenvolvimento infantil, entender de processos cognitivos, como o aprendizado acontece, trazer a questão da psicologia financeira também. Porque sem isso, a gente cai no vazio e a gente acaba aplicando uma má educação financeira, que é pior do que nenhuma, talvez. Porque aí o hábito ruim está formado. É muito mais difícil você não formar nenhum hábito e depois você vai aprender mais devagar. Música. Então, eu falei lá das janelas de oportunidade. Uma criança que começa a aprender música na primeira infância, ela vai ter se você começar a aprender com 20 anos, vai ser muito diferente a forma com que ela aprendeu, porque ela estava numa fase mais propícia para isso, do que você mais velho. Mas se a criança aprender errado, se ela aprender um acorde errado, ela vai esquecer. Então, a gente precisa ensinar da forma certa, aproveitar a infância como um terreno fértil de oportunidades para educar, mas a gente precisa usar as ferramentas de uma maneira que concilie um conhecimento em finanças e um conhecimento em aprendizado e infância. Senão, a gente vai fazer besteira. Eu quero falar sobre isso, que fala dos quadros e passa por tudo que a gente falou. A importância da educação financeira na infância. Hoje eu sou psicóloga de adultos, psicóloga financeira de adultos. Um pouco mais voltada para psicólogos, para mulheres, mas sou psicóloga financeira de adultos. Com seus traumas, com as suas emoções, com as suas crenças, com as suas dores relacionadas ao dinheiro. Adquiridas aonde? Na infância. Então, quando você fala do quadro, né? O quadro da recompensa. Aquele quadro, eu tenho mais chance de ensinar aquela criança que um dia vai ser adulta a perder dinheiro. Porque ela está acostumada a perder, ela perdeu a vida inteira. Exatamente. Então, ela se torna adulto e ela costuma perder. Ela é aquele adulto que ela não quer aumento de salário, ela não quer ganhar mais. Ela não busca, igualzinho a Luiz, olha, você vai ter que pedalar, você vai ter que arrumar mais. Lá em casa a gente fala de produção de dinheiro. Não. Gerar, né? E não ganhar, né? Tá bom, porque ela acostumou a vida inteira a perder dinheiro. O que ela ganhar é o suficiente. Porque a criança, ela olha e fala, tá bom, que ela vai viver com aquele pouco E é um mesmo. raciocínio assim, se eu não arrumar minha cama, eu vou deixar de ganhar R$2? Tá bom, eu não tô afim de arrumar a cama mesmo. Tá. Olha como isso é grave. E aí ela chega no adulto e ela se torna essa pessoa. Então, o adulto que eu sou hoje com dinheiro foi por conta dessa criança que eu fui um dia. Uma prova disso, assim, que é muito assim, chega muita gente que vira pra mim e fala assim, Luciana, eu tenho dificuldade de cobrar. Tenho dificuldade de cobrar. E onde está essa dificuldade de cobrar? Creliana, na minha casa quando eu era criança. Porque cobrar o dinheiro dentro da minha casa era difícil demais. Ou era difícil porque meus pais não tinham, e eu já sabia que eles não tinham, então eu nem cobrava, eu nem pedia. Ou era difícil porque eu ia receber aquela frase, pede pro seu pai. E naquela hora minha espinha gelava. Nossa. E aí eu chego no adulto com essa memória. Então quando alguém fala assim, você tem que cobrar. O meu corpo, ele já aciona a memória, minhas células já aciona aquela memória da criança, de que quando eu tinha que cobrar meu pai, de como era com meu pai que ia me pagar. E tenho memórias de pessoas que falavam assim, meu pai esperava até o último minuto para me dar dinheiro. A dor que não era isso. Então, aquilo que eu vivia na infância, eu trago hoje. Então, meu problema com dinheiro, ele não é de agora. O meu problema com dinheiro agora, ele é ótimo. Somos adultos. O dinheiro tá aí, tá circulando. Nosso problema tá lá na infância, com inúmeras dores, traumas, flashpoints que eu guardo na minha memória e que eu não dou conta de resolver. Então, quando você pega um educador financeiro que fala que educação financeira, por exemplo, para criança, não é tão importante assim, o coração corre dessa pessoa. Corre, porque o meu trabalho hoje é fruto de uma má educação financeira. Eu tenho que trabalhar, dar um novo sentido para todas as vivências dessas pessoas, como eu tive que dar para as minhas também. Ressignificar.
O meu trabalho é de ressignificação da infância. Ele não é de agora. Ai, você não sabe cobrar. Deixa eu te entregar uma técnica. Não, amor. Enquanto eu não resolver a encrenca que foi instaurada na minha criança, você pode te entregar o trabalho que for. Tanto é que eles vêm. Ele vai vir pra mim. Porque enquanto você não resolver onde originou a encrenca, o negócio não vai. Enquanto você... Tem a ver com você ter permissão? Você se permitir também ou não? Tem. Se você tem a ver, ter permissão, autorização para ter dinheiro, tem tudo a ver. Tem, e tem família que não tem autorização para ter dinheiro. Ainda mais no país que a gente vive, né, Lu? Dinheiro não é um valor. Então, por exemplo, se você vive numa família que dinheiro não é um valor, que a dor e sofrimento é um valor, a tragédia é um valor. Te dar um exemplo simples também, né? Das repetições. Eu saí de casa com 13 anos. Com 13 anos, quando meu pai tinha 13 anos, as repetições de história, o meu avô falece. Então, meu pai teve que ir para a vida também. As coisas... Gente, nós somos cópias, tá? Originais, não. A gente copia a história do outro. E num nível muito inconsciente, muito inconsciente, né? E aí, o que aconteceu? O meu avô tinha dívidas. E a minha avó chama o meu pai, que era o filho mais velho, quando os cobradores começaram a chegar, bateu na cabeça dele e falou: você tem que pagar. Ele vai pagar. E o meu pai pagou. Para tornar essa história mais interessante, 6 meses depois que o meu pai falece, chamam o meu pai na casa de não sei quem. Chamam meu pai e minha avó na casa de não sei quem. E esse não sei quem entrega uma psicografia pro meu pai, que era do meu avô, que ele tinha que pagar as dívidas. Então, com 13 anos, o meu pai recebe esse mandato: pague as dívidas do seu pai. E o meu pai pagou com muito orgulho. Meu pai, se ele sentar aqui, ele vai te contar do orgulho que ele tem de ter pagado todas essas dívidas. Com 13 anos, né? Não sei quantos anos que ele demorou, não. Porque ele vendia picolé. Carrinho de picolé, andando na rua. Era uns pobres demais, mas desci. Meu pai transformou a nossa história financeira. Embora ele nunca tenha se dado conta disso. Mas aí, Clariana, eu sou filha desse homem. Eu sou filha de um homem pagador de dívidas. Eu não sou filha de um homem que usa o dinheiro para ser feliz. Eu sou filha de um homem pagador de dívidas. Então, na minha vida, até eu ter consciência disso, eu ia pedir dinheiro. Pai, me dá dinheiro para eu ir para boate? Não. Pai, me dá dinheiro para comprar um perfume? Não. Mas, pai, eu tô devendo a Clariana. Eu preciso pagar ela. Você me dá dinheiro? Toma. Eu só num processo terapêutico. E é o mesmo dinheiro, né? É incrível. o mesmo dinheiro. Tipo, a mesma falta que... Se ele tivesse que te dar vintão, a mesma falta que ia fazer pra ele, se você fosse comprar um perfume ou pagar alguém... Eu te testo isso, porque aí eu tive que entrar num processo terapêutico para entender isso. Porque eu chegava lá: pai, me dá 20 reais para comprar, para ir no supermercado aqui agora. Papai não tem dinheiro. Papai não tem dinheiro, papai não tem dinheiro, papai não tem dinheiro. E assim, meu pai mudou a história dele milhões de vezes, Clariana. Meu pai é um orgulho, teoricamente, assim. Meu pai eu falo: pai, você precisa entender o que você fez por você e pela sua família, entendeu? Mas não. Meu pai não teria esse dinheiro. Papai não tem dinheiro. Aí se você pedisse 200 pra pagar, ele tinha. Eu lembro, o último dinheiro que o meu pai me deu, ele me presenteou no meu casamento, ele me deu um bom presente de casamento, né? Mas o último dinheiro que o meu pai me deu na vida foi... Eu tinha trocado de telefone e na época tinha a troca de operadora. Eu acho que deve ter até hoje, porque eu já não troco mais telefone há 20 anos. Eu nem conheço ninguém que tem telefone fixo mais. Não, era telefone celular. E aí eu fiz a ligação com, tipo, 41, 15. Uhum. Eu fiz com a operadora antiga. E a minha conta deu 100 reais. E na época, meu salário era 900. Tipo assim, esses 100 reais foi uma bomba pra mim, porque veio com a operadora... Se ligasse de operadora para operadora, não cobrava nada. Não cobrava nada. Tava lá no bônus, no pacote.
E eu lembro, deu desesperada, eu encontrei meu pai. Falei, pai, aconteceu isso, e eu tenho que pagar essa conta de R$100. E o papai pagou a conta de R$100. Agora, se eu tivesse pedido R$10 para ir no supermercado, o meu pai não teria. Então, eu tive que fazer todo esse processo terapêutico para entender que eu tenho um excelente pagador de dívidas. E enquanto ele não fizer o processo dele, ele nunca vai ter dinheiro. Continuar Ele vai continuar sempre um bom pagador. Vai pagar a dívida, já pagou a dívida do meu irmão. Ele vai sempre pagar a dívida. Sempre vai fazer dívida para ele pagar. E esse é ele, com a história dele, da infância dele. Então, essas coisas que parecem simples, um quadro de recompensa, estou criando um Enzo, não estou criando um Enzo. Gente, isso deixa sequelas que a psicologia financeira vai ter que consertar depois. E consertar depois é muito difícil. É muito difícil. É muito A difícil. gente tá penando, Lu, tipo assim, e muita gente fala, nossa, a gente tem uma ideia, a gente simplifica muito as coisas, né? Eu não gosto muito disso de, quando que foi a sua virada de chave? É lógico que tem momentos mais específicos e contundentes da vida em que cai uma grande... Isso! Exatamente. Ser mãe, parece que se abre um portal no espaço-tempo e muita coisa, suas sombras, muita coisa. Você entende a sua mãe quando você tem filho, você fala... Como minha mãe deu conta? Como? Então, assim... Como ela tinha essa resposta? Enfim, essa questão de, quando que é a virada de chave? Essa questão de fórmula. Gente, tudo na vida é autoconhecimento. Sim. Autoconhecimento é processo. Você precisa de terapia, você precisa de conhecimento técnico, teórico, também é importante. Porque não adianta nada você ressignificar toda a sua história, entender de onde você veio, se você também não souber quanto está a taxa Selic, o que é renda fixa, o que é... Então, é uma conjunção de fatores. Se você não entender no seu casamento, como que interfere... Geralmente, um pão duro sempre casa com uma pessoa que é gastadeira, né? Parece que é a lei do universo. Enfim, mas... Não é à toa, Não tá? é à toa, né? Então, assim, você entender como... diversos aspectos da sua vida, a gente não precisa fazer isso para viver em sociedade. Eu não preciso pensar na minha saúde, eu não preciso pensar na minha espiritualidade, Por que com dinheiro é diferente? Se dinheiro é uma esfera da vida que impacta todas as outras. Então, assim, a mesma coisa que você falou, foge de educador financeiro que fala que na infância não tem tanta importância. Gente, a gente também tem que fugir de gente que traz receita de bolo, coisa pronta. O que serve para você não serve para mim. Você não calçou meu sapato, você não percorreu, você não vem da família que eu venho. Você não tem as mesmas vivências. Então, muita gente vai lá e fala, eu preciso de uma planilha para me organizar. E aí, quando a pessoa escuta de mim, que eu detesto planilha, eu detesto. Você me põe em qualquer lugar, mas não me põe para preencher uma planilha. Eu preencho porque tem que fazer. Mas se eu puder evitar... E como que eu fui descobrir que eu não gostando de planilha... Como que eu vou me organizar se eu não gosto de planilhas? Se aquilo para mim é um sacrifício? Vou começar a entender meus padrões. Aí agora é muito mais fácil, né? A gente que é mais visual, é mais de humanas, assim. No aplicativo do banco você consegue organizar lá sem ter que preencher uma planilha. Mas não é sobre a planilha, é sobre o que faz sentido para você. Você imagina uma pessoa que odeia preencher planilha, uma pessoa... E você vai lá e dá um método pronto na mão dela e fala, para você ter sucesso financeiro, use a minha planilha. Gente, isso tá cheio, isso é charlatanismo, pelo amor de Deus. Aí a pessoa vai lá, senta todo mês, preenche a planilha, ela olha para aquilo e ela vai constatar o quão lascada ela tá. Todo mês ela vai ter contato com isso. Que tipo de motivação ela... Aí, qual é a ideia que a gente tem? Planilha é chata, planilha é ruim, não se deve fazer. Educação financeira não é para mim. Educação financeira não é para mim. Você desiste. Exatamente. Então, quando você faz o processo da psicologia financeira, é muito diferente. Você vai entender por que você... E às vezes você não gosta de planilha simplesmente por uma questão do seu pensamento mesmo. Às vezes você é até neurodivergente, você não... Enfim, não importa. Mas a questão é... A gente não pode vender para as pessoas que educação financeira é sobre planilha. A gente tem que vender para as pessoas que educação financeira é sobre viver, é sobre entender quem você é no mundo e usar as ferramentas que fizerem mais sentido para você para poder
ter uma vida melhor, para poder conquistar sonhos, para poder passar por um perrengue com mais segurança. Como que você passa por um perrengue tendo que fazer uma dívida, ou tendo que se desfazer de um bem, ou tendo que pedir dinheiro para alguém? Ou como que você passa por um perrengue tendo uma reserva financeira? E se tem uma coisa que é certa na vida, é que perrengue vai acontecer. Alguém vai ficar doente. E a gente que tem filho, os perrengues não, os imprevistos, eles são elevados a sei lá qual potência. Porque eu tô com uma dorzinha de cabeça, não vou comprar remédio não, vou esperar passar. O seu filho piscou, você vai lá e compra o remédio. Não importa se você tem dinheiro ou não. Então é isso. Clariana, nós combinamos que a gente ia conversar por uns 50 minutos. Eu acho que a gente já tá aqui 1h10 conversando. E eu ficaria um tempão conversando com você. Então, eu também. Gente, se vocês concordam, é a hora de você escrever assim... estamos chegando no fim. Clariana, eu quero te agradecer sua presença aqui. Eu acho que a gente precisaria de uns 3 podcasts. Porque eu acho que esse assunto aí, ele é primordial. Eu acho que é a base de tudo. Seu trabalho é muito fantástico. Ai, obrigada. Deixa seu Instagram aqui para as pessoas irem lá te seguir. E eu quero que você me mande o link. Porque tem seu curso de educação financeira, né? Hoje a gente tem um ecossistema, né, Lu? Até produto, até um cofrinho sustentável eu tenho. Um visor transparente para a criança ver as moedas, que vai durar a vida toda, não precisa quebrar, é um material adequado. Mas assim, encerrando, eu que te agradeço demais. Nesse pouco tempo aqui, eu aprendi muito com você. Você falando que é filha de um pagador de vida, pagador de dívida, eu comecei a pensar, eu sou filha de quem? Sabe, assim? Então, essa reflexão é muito rica. Eu parabenizo o seu trabalho, eu sou sua fã, você sabe disso, desde sempre. E só continue, e o que precisar de mim, a gente vai se fortalecer. Com relação às soluções educacionais do Poderoso Cofrinho, a gente tem hoje no site poderosocofrinho.com.br, tem lá cursos, atividades, produtos físicos. A gente tem diversas propostas, tem combo de acordo com a faixa etária. E aí, para cada livro que o Meu Poderoso Cofrinho, que traz a introdução da educação financeira para as crianças pequenas, Minha Mesada Pode Mais, que vai desenvolver inteligência financeira, a criança nesse cotidiano de traçar metas, e o valor das coisas, que é sobre consumismo. E a gente fala sobre gratidão, a ideia de que quando você é grato e você percebe o que você já tem, você consome menos. Então, a literatura está lá no site, os cursos e os produtos que são linkados às habilidades financeiras para desenvolver na infância. poderosocofrinho.com.br. E nas redes sociais, tudo é Poderoso Cofrinho. Então, no TikTok, que a gente... Tinha que ser Poderosa Cofrinho. Sempre Poderoso Cofrinho. No Instagram, é Poderoso Cofrinho. Se você trabalha com educação ou psicólogo, enfim, e quiser conhecer uma solução mais voltada para isso, tem tudo lá no link da bio, tudo que a gente oferece, evento, palestra, todas as nossas frentes de atendimento. No YouTube também é Poderoso Cofrinho. A gente está voltando esse ano para o YouTube. Eu fiquei... Desde 2021, parado, fiquei 3 anos sem produzir nada lá no YouTube, estamos voltando agora, tá bem legal. E o TikTok, um dia a gente vai começar direito, porque ainda não foi, né, Bruna? O meu não foi também, não. Ai, gente, eu sou muito millennial. O meu também não foi, não dei conta ainda. Mas um dia vai, Lu. Todo dia eu falo, amanhã. Não Quem foi. Conseguir fazer um TikTok direitinho, do jeito que tem que ser primeiro, ajuda a outra. Tá, vamos fazer esse compromisso. Tá combinado. Porque, porque eu, na verdade, eu acho que como eu surgi do nada, eu não escolhi isso, sabe? Entrei no Instagram e a vida foi me levando lá dentro. Igualzinho, nossa história é muito parecida. Parece que eu não sei, entro no TikTok e falo, tá, e aí, o que eu faço aqui? Não sei. Mas você, pessoa física, consome TikTok? Não. Nem eu. É esse o nosso Esse problema. é o defeito. Porque se a gente consumisse, a gente ia entender mais ou menos como funciona, né? Então, mas enfim, a gente vai fazendo vai chegar lá. O que dá. Vocês ainda vão ouvir a gente lá no TikTok dançando. Aí, ó, é o preconceito. É o preconceito. Esse dia pra trás, Carol Newman teve aqui, aí ela falou...
Você não vai abrir um Instagram e vai dançar merengue de biquíni na praia. Não pode. Tipo assim, porque eu tinha acabado de postar um stories. De biquíni dançando merengue é merengue mesmo? Sei lá. Dança caribenha lá na praia. Mas lá no Instagram eu dou conta, eu domino, eu sei o que fazer, né? No TikTok eu não tenho a menor noção. E outra coisa também, eu não sei você tá há muito tempo nisso também, 5 anos aí de marketing digital. Gente, a gente tem que ser autêntica. Então, vamos fazer... É lógico que a gente tem que ter um conhecimento de marketing digital, a gente tem que observar as tendências, a gente tem, lógico. Mas assim, eu acredito cada vez mais que a minha forma de me comunicar, a minha forma de produzir conteúdo, a minha forma tem que ser minha, tem que fazer sentido pra mim, eu tenho que estar de boa com isso. Quando eu aprender o TikTok, a gente vai fazendo aos poucos, se cobrar menos, sabe? E fazer o que tiver ao nosso alcance. Só que a gente precisa, Lu, fazer isso, porque para alcançar mais pessoas, porque o nosso trabalho eu não sei uma palavra bonita, mas tipo assim, tem pouca gente fazendo o que a gente faz. Sim. E a gente precisa de mais pessoas fazendo o que a gente faz. Eu concordo. Porque o dia em que o nível de consciência das pessoas tiver a ponto de é necessário falar de psicologia financeira, é necessário começar da infância, nós duas não vamos dar conta de atender todo mundo. Então, a gente precisa... Você está aí capacitando profissionais, eu também. Então, a gente precisa alcançar mais pessoas. E as redes sociais estão aí para isso, né? Vamos fazer bom uso delas. A gente vai conseguir. Amém. Te queria aqui mais tempo. Te queria em Belo Horizonte. Eu quero morar aqui. Eu falo para todo mundo, vem morar aqui, gente. Isso daqui é bom demais. Hotmart tá aqui, tudo tá aqui. Hotmart é aqui, né? Aqui pertinho. Vamos lá. Vamos lá. Não, tô devendo uma visita lá. Eu preciso ir lá mesmo, tomar um cafezinho lá. Mas é isso, Lu. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo carinho. E é isso aí. Pessoal de casa, espero que você tenha gostado, que você tenha amado. Deixa aí seus comentários. Qualquer pergunta eu já passo pra Clariane e ela vem cá e responde. É um assunto que a gente só começou. Acho que a gente precisa voltar aqui e falar mais e mais e mais e mais vezes. Mas é isso. Fiquemos com Deus e até o próximo Papo de Herdeiro.